Boa noite, igreja. Estamos fracos. Eu que cheguei de paraquedas agora. Boa noite, igreja. Graça e paz sobre a sua vida. As crianças podem passar ali com a proficácia. Que legal. Vão lá, galera, ouvir também sobre a família, que é plano do Senhor. Deixa eu me organizar aqui. Nós estávamos em Chapecó, a gente passou lá o almoço, né, Dia das Mães, e aí saímos de lá às 13h30, e o plano era estar aí 5h30, 6 horas, né, pegamos acidente na estrada, pegamos movimento, chegamos aí às 7, então eu só larguei a Lei e o Max lá em casa, me troquei e vim para cá. Peço desculpas para vocês pelo atraso aí. Mas que bom que deu para chegar, estou muito feliz de estar aqui. Muito, muito bom estar em mais esse culto da família, junto com você aqui. Eu quero, junto contigo, orar nesse momento, para nós prepararmos, seguirmos preparando aí o nosso coração para a palavra, para o momento da mensagem. Feche seus olhos e ora comigo. Senhor, nós nos colocamos nas Tuas mãos uma vez mais. Estávamos até agora cantando, orando na Tua presença, Senhor, e que maravilha isso, Pai. Poder levantar a voz e cantar e louvar o Teu nome. Muito obrigado por isso, Senhor. E muito obrigado por cada um aqui, por cada família aqui representada, Senhor. Por cada mãe, pai, cada filho aqui, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor nos faz uma família. Nós estamos agora diante da Tua palavra, nós vamos ler a Tua palavra, nós queremos entender ela, Senhor. Queremos entender e aplicar na nossa vida. Queremos fazer parte de forma útil do Teu plano eterno. Então nos ajuda. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia de mim, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia em Deuteronômio. Sabe onde é que fica? Quando foi a última vez que você leu Deuteronômio? Faz quanto tempo? Quanto tempo? Está lendo agora, Nadir? Alguém mais aí? Alguém mais? Leu esse ano? Quem leu Deuteronômio esse ano? Obrigado, Carmen. Deus abençoe sua vida ainda mais. Quem está lendo plano de leitura bíblica aí? Levanta a mão. Amém! 2, 3 abençoados, 4 com Nadir, né? Glória a Deus. Gente, vamos lá, né? Vamos lá, né, povo de Deus? Vamos ler a palavra do Senhor. Sabe onde é que fica Deuteronômio? Se você ainda não achou, abre o índice, não tem problema, tá? Pode usar. É o 5º livro da Bíblia, Deuteronômio. Vai desligar. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia. Nós já vamos ler Deuteronômio capítulo 4, um pedacinho, depois capítulo 6. Mas antes disso, eu quero relembrar vocês que nós estamos, né, no mês da família, e estamos trabalhando temas voltados à família. Ontem teve um episódio da Escola de Líderes aí, voltado à família, né, relacionamento entre casal. Quem estava ontem aqui? Olha aí, ó, bastante gente. Foi bom, foi bom. Eu não estava, mas a expectativa estava grande, né? Semana que vem, no sábado, tem o episódio 2, né? Com o pastor Mioto e a Samantha, a esposa dele, falando sobre relacionamento de pais e filhos. E vai ser nos mesmos moldes. Então vai ser sábado à tarde, das 2 às 6, entrada gratuita, né? 1 quilo de alimento não perecível ali, para quem não está inscrito. Todo mundo pode vir, você, seu amigo, seu vizinho, seu parente, sua família inteira, não precisa estar fazendo a escola para participar dessa aula. Nós queremos muito que você venha e convide mais alguém. A ideia é abençoar outras pessoas. Então, sábado que vem, de novo, teremos aí a escola, agora com o tema relacionamento pais e filhos. E nós, então, estamos no tema Famílias Edificadas sobre a Rocha. Estamos trabalhando aí domingo a domingo, barbaridade, né? Quer dizer, mês a mês, domingo a domingo, temas voltados a isso. Semana passada eu falei da fé que protege. Então, nós falamos aí sobre a família de Moisés. Quem lembra alguma coisa aí, mais ou menos?
Domingo passado eu falei sobre os pais de Moisés, que protegeram ele, prepararam ele para enfrentar o mundo, as dificuldades, né? A fé deles protegeu o filho. Hoje eu quero falar sobre uma fé que se vê em casa. Está um pouco perto do tema do domingo passado? Um pouco, sim, claro, mas a gente vai aprofundar isso mais. Eu queria lançar algumas perguntas para você pensar, e a primeira delas é: o que é que os seus filhos saberão sobre Deus por causa do convívio com você? O que os seus filhos vão saber sobre Deus graças ao convívio com você? Lembrando que todas as perguntas e todas as aplicações que eu fizer de pais para filhos se aplicam também a discipulador para o discípulo, tá? Então não se sinta excluído, você também está junto comigo nesse desafio todo, nessa bênção que a palavra nos traz. O que os seus filhos saberão sobre Deus porque vivem com você? Se os seus filhos imitarem a sua fé, onde é que isso vai levar eles? Se os seus filhos ou seus discípulos imitarem a sua fé, onde é que isso vai levar eles? O que tem moldado mais a fé dos seus filhos? A sua voz? A voz do mundo ou o seu exemplo? O que tem moldado mais? Se você não, você quer filhos obedientes ou você quer filhos que conheçam e amem a Deus? Eu quero filho dos dois jeitos, né? Obediente também, não precisa ser rebelde, mas principalmente que conheçam e amem a Deus. Mas nem sempre a gente foca nos dois. A gente foca só em um deles. Por isso hoje eu quero falar sobre uma fé que se vê em casa. Uma fé que se vê em casa. Pensa comigo que uma construção, ela pode ter os melhores tijolos, o melhor material, o melhor ferro comprado, mas se a argamassa que vai entre os tijolos não for boa, se for uma casa só de tijolinhos empilhados, né, Mateus? Dá o aval aí para mim, tu que é engenheiro. Se for uma casa só de tijolo empilhado, qualquer ventinho derruba. A comparação que eu quero fazer com isso é que a fé vivida e ensinada no dia a dia, tanto de pais para filhos, quanto de discipulador para discípulo, ela é a argamassa que une as partes da vida. Se essa argamassa, se essa fé não for boa ou não tiver presente, a vida pode ter os melhores componentes, pode ter os melhores materiais, os melhores tijolos, mas ela vai ruir diante das primeiras tempestades. Se nós queremos ter uma família, uma fé firmada na rocha, nós precisamos levar isso aqui em consideração. Antes de nós lermos os textos aqui, eu quero que você pense comigo, se localize na história bíblica, para nós lermos então esse trechinho aqui. Semana passada eu falei sobre Moisés e como ele foi levantado por Deus para libertar o povo de Israel do Egito. Quem lembra? Quem está localizado mais ou menos aí? O povo de Deus era escravo no Egito, clamou: Senhor, nós não aguentamos mais, e Deus, ok, eu vou levantar alguém para libertar vocês. Levantou Moisés, fez milagres lá, libertou o povo, levou eles pelo deserto. Lá no Monte Sinai, Deus falou com o povo, coisa que não era comum, nada comum, mas Deus se revelou, Deus falou com o povo de Israel. Ele deu ao povo a sua lei, que não eram mandamentos e ordenanças do tipo, faça isso ou você morre. Algumas cláusulas eram assim, mas a lei como um todo, ela mostrava um Deus profundamente preocupado em mostrar para as pessoas como elas podiam viver da melhor maneira. Então a lei que Deus dá, a revelação de Deus ao povo de Israel, é uma profunda demonstração de amor. E aí o povo recebe a lei. Essa lei é muito necessária porque o pessoal tinha a mentalidade de escravo. Pensa você, o Brasil tem hoje 500 e tantos anos de história.
O povo de Israel tinha passado 430 anos escravo no Egito. Então, tudo que você tem na sua mente, por menos que seja da sua história como brasileiro, era mais ou menos o que o povo lá de Israel tinha na sua mente, na sua memória, como escravo. Então, eles tinham nascido, crescido, tanto como seus pais, seus avós, seus bisavós e assim por diante, todos escravos, oprimidos, trabalhando forçado para um outro povo, que era o povo egípcio. Então, o que Deus precisava fazer com o povo de Israel? Ele precisava levar eles a entender, a aprender como se vive da forma certa, da melhor maneira, e não mais como escravo. Porque o povo estava naquele toque de caixa, né? Estava bitolado como escravo. Então, Deus quer mudar a mentalidade do povo. Por isso ele dá a lei. E quando eu digo a lei, são os 10 mandamentos e todos os outros, né, que Deus deu para conduzir a vida do povo de Israel. Aí o povo passou 40 anos no deserto. E aí finalmente eles chegaram no limite, na fronteira com Canaã, que era a terra prometida por Deus. Que Deus disse, eu vou libertar vocês, mas não vou só libertar, eu vou levar vocês para uma terra muito boa, uma terra rica, que mana, que dá leite e mel em abundância, que tem riquezas, né, que produz. E aí quando eles chegaram ali na fronteira, no limite para entrar na terra prometida, Moisés chama todo o povo e ele repete a lei que tinha sido dada lá 40 anos atrás. E essa repetição da lei é o livro de Deuteronômio. Deuteronômio, em grego, significa segunda lei, outra lei, mas não é outra, é a mesma de Êxodo, só que ela está repetida pela boca de Moisés aqui. Então, se coloca naquele lugar. O povo está lá, assim, a um passo de entrar na terra prometida, a um passo de viver as promessas de Deus, de viver a bênção, chega de deserto. E a maior preocupação do coração de Moisés e de Deus através dele é guiar o povo em obediência a Deus. E é dentro desse contexto que o nosso texto aqui está. Vamos ler Deuteronômio 4, do 32 ao 39. Moisés falando aí com o povo de Israel. Perguntem agora, aos tempos antigos, antes de vocês existirem, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra. Perguntem de um lado ao outro do céu, já aconteceu algo tão grandioso, ou já se ouviu algo parecido? Que povo ouviu a voz de Deus falando do meio do fogo, como vocês ouviram, e continua vivo? Ou que Deus decidiu tirar uma nação do meio de outra para lhe pertencer, com provas, sinais, maravilhas e lutas, com mão poderosa e braço forte, com feitos temíveis e grandiosos, conforme tudo o que o Senhor fez por vocês no Egito, como vocês viram com os seus próprios olhos. Tudo isso foi mostrado a vocês, para que soubessem que o Senhor é Deus, e que não há outro além dele. Do céu ele fez com que vocês ouvissem a sua voz, para discipliná-los. Na terra mostrou-lhes o seu grande fogo, vocês ouviram as suas palavras vindas do meio do fogo. E porque amou os seus antepassados, e escolheu a descendência deles, ele foi em pessoa tirá-los do Egito, com seu grande poder, para expulsar de diante de vocês nações maiores e mais fortes, a fim de fazê-los entrar e possuir como herança a terra delas, como hoje se vê. A ideia central da nossa mensagem de hoje é que Deus amou o povo de Israel e Ele instituiu os pais para ensinarem esse amor aos filhos e aos netos. Deus amou o povo de Israel, por isso Ele fez tudo isso, e Ele instituiu os pais como responsáveis por ensinar esse amor aos seus filhos e aos netos. Então o meu propósito de hoje é mostrar a você que da mesma maneira, por causa do amor de Deus por nós, Ele nos escolhe para formar filhos
que conheçam e obedeçam a Ele. Lembre que eu estou dizendo não apenas filhos de família, filhos de sangue, mas filhos na fé da mesma forma. Por causa do amor de Deus por nós, Ele nos escolhe para formar filhos que conheçam e obedeçam a Ele. Então, a primeira coisa que você precisa fazer, que nós precisamos fazer, para formar filhos que conheçam e obedeçam a Deus, a primeira coisa é entender o amor de Deus por nós. Então essa é a primeira lição, a primeira coisa que eu quero que você lembre, entenda, marque no seu coração. Você e eu precisamos entender o amor de Deus por nós. E é isso que fala esse texto de Deuteronômio 4. Deixa eu trazer umas imagens próximas da nossa realidade aqui. Água com açúcar. Todo mundo já ouviu falar disso, né? Copinho lá, água com açúcar. Isso acalma mesmo uma pessoa que está nervosa? Quem acha que sim? Tomar uma água com açúcar acalma alguém que está nervoso? Quem acha que sim? Levanta a mão. Pode levantar, pode levantar. Aí, as duas mães concordam. Quem acha que isso é bobagem, que é placebo, é aquele remedinho só para a cabeça? A grande maioria. Vocês não dariam água com açúcar para alguém para se acalmar, então? Muito bem. Todo mundo já ouviu que isso acalma, talvez você já tomou, né? A Neuci e a Angélica dão aí para todo mundo que puderem. Mas não há nada científico, né, que comprove que isso realmente acalma. Normalmente é mais o ato de alguém cuidar da pessoa, né? Nossa, eu estou nervoso, eu estou angustiado ali, alguém vem e cuida de você e diz, olha aqui, toma uma aguinha aqui. Nossa, aí toma e acalma, né? Então é bem mais mental do que científico. Quem já ouviu aquela de que, vamos trocar agora, em vez de água com açúcar, um caldo, uma canja de galinha. Tá com gripe ou passou uma dor de barriga e tal, toma uma canja, toma uma sopa. Quem acha que isso é cientificamente comprovado, que realmente ajuda a melhorar? Alguém? Olha aí, ó, agora o jogo virou, né? Agora o jogo virou. E quem acha que é igual água com açúcar, que é só mental isso aí? Que o melhor mesmo era tomar um Benegripe. Muito bem, esse caso é o oposto. Esse aqui tem comprovação de que quando é cozido, que chega a carne lá e os ossos do frango, ele solta os nutrientes que ajudam o corpo a se recuperar muito mais rápido do que se não tomasse. Então, um canja de galinha funciona, tá? Funciona. Funciona também, água com açúcar funciona também, depende do ponto de vista, né? Só não é comprovado cientificamente. Tu tem um ponto aí, Angélica. Isso, estão comprovando agora. E uma última aqui. Quem já ouviu? Eu ouvi muito, né? Da minha mãe e da minha avó, principalmente. Coloca uma meia no bebê para ele não pegar gripe. Tá sem meia, tá sem luvinha, vai ficar gripado. Quem já ouviu isso? Né? E aí? É verdade isso? Pega gripe? Aí já deu controvérsia, né? Aí já deu controvérsia. Talvez um resfriado, sim, possa, mas gripe não, porque gripe é viral, então pega pelo vírus, né? Entra pela boca, nariz ali, tudo mais. Então, botar meia impede talvez a criança de se resfriar, mas não de pegar gripe viral, né? Enfim, ó, controvérsias aí. Vai, Angélica, diga. Fica resfriada. Depois do culto, pessoal que não veio hoje, está em casa aí, vai perder. Depois do culto, nós vamos fazer uma roda de conversa e debate aqui para ver se dá gripe ou não. Gente, o que eu quero dizer com isso tudo aqui? Por meio da repetição de coisas na nossa vida, a gente muito facilmente passa a acreditar nelas. Por meio da repetição de tanto ouvir, talvez a sua avó falando, daí a sua mãe falando, aí alguém mais falando, família, vizinho falando, repetindo. Toma uma água com açúcar que acalma, toma uma água com açúcar, toma uma sopa. Às vezes você nem pensa se é ou se não é, se funciona ou não, mas a gente acaba fazendo, por causa da repetição. A gente passa a acreditar nessas afirmações como se elas fossem verdade. Nem sempre elas são, mas por causa da repetição a gente passa a acreditar e crer fielmente, que nem a Angélica e a Neuci creem que água com açúcar acalma.
a gente passa a crer, né? Brincadeiras à parte, nada pessoal com vocês. Quando Moisés falou para o povo de Israel esse texto, esse trecho que nós lemos aqui em Deuteronômio 4, e ele perguntem, existe algum Deus que já fez isso, que o Deus verdadeiro fez com vocês? Existem, perguntem, pesquisem, há na terra, no céu, em algum lugar um Deus parecido? E a resposta é não. Ele queria levar o povo de Israel a entender o seguinte: a obra de salvação que Deus operou é por causa do amor dele por vocês. Quando Moisés falou isso aqui para o povo de Israel, ele estava querendo deixar bem claro, gente, Deus salvou, ele fez tudo o que fez porque ama vocês. Porque ama vocês. E aqui está sendo o começo, a primeira parte do discurso todo que Moisés vai fazer na repetição da lei. Ele começa dizendo isso, gente, Deus salvou, Deus fez milagres, Deus abriu o mar vermelho, Deus matou os primogênitos no Egito, Deus fez tudo aquilo, porque Ele ama vocês. Então eu e você, da mesma forma, como o povo de Deus hoje, precisamos entender o amor dele por nós. Eu preciso entender, internalizar, fazer grudar em mim a certeza de que Deus me ama. Eu quero que você faça isso. O povo lá, então, ele foi salvo, o povo de Israel, como eu falei, ele foi salvo não só fisicamente, porque foi também, fisicamente Deus permitiu que eles saíssem do Egito, não tivessem mais que trabalhar no pesado, fazendo tijolos e construindo as obras lá do faraó. Eles não precisaram mais apanhar, eles não precisaram mais matar os filhos, como os pais de Moisés tinham que fazer. Eles foram libertos fisicamente, mas não era só. Eles foram muito mais do que isso, libertos mentalmente e com o seu coração. Porque eles estavam presos àquela vida de escravo. Presos mentalmente, como eu falei. Eles tinham tudo que eles sabiam, a forma de viver era uma forma de escravo, uma forma bestial até. Por isso que Deus tem que botar regulamentos assim, se alguém te machucar, não é para ir lá e matar. No máximo, tu leva para as autoridades e a pessoa vai receber o mesmo machucado que ela fez em você. Mas a mentalidade do povo era, se pisou no meu pé, eu corto a cabeça. Mais ou menos assim, mentalidade de escravo. Eu tenho que ficar vivo. Me encostou, vai morrer. Era tipo isso. E aí Deus pega esse povo, ama ele e vai moldando o coração, a mente e a prática. E o nosso modo de pensar, fazendo um paralelo conosco, que somos povo de Deus também, nós também temos o nosso pensamento constantemente escravizado, tanto ao modo de pensar do pecado, porque nós lutamos contra isso, quanto com o modo de pensar do mundo, que todo o restante das pessoas pensa, faz e pratica, e repete, e diz que é o certo, e faz como se fosse o certo, ao ponto de nós passarmos a acreditar nisso. E aí, quando a gente passa a acreditar e praticar aquilo que o mundo diz, a gente começa a questionar o amor de Deus. A gente começa a questionar o que Deus está falando. Eu acho que isso aí não é cientificamente comprovado, hein? Eu acho que isso aí é só placebo, é só efeito mental. A aplicação que eu quero fazer, eu quero que você reavalie o modo que você vê o mundo. Eu quero que você reavalie a sua forma de pensar. Especialmente nesse sentido de família, criação de filhos, de discipulado, de papéis. Reavalie o modo que você vê o mundo. Já vou tentar esmiuçar isso um pouco mais. Um cara chamado Joseph Goebbels, um alemão, nazista. Ele era o chefe da área de propaganda do partido nazista lá de Adolf Hitler, nos anos 30 e 40 na Alemanha. Então ele era o responsável pelo marketing, por fazer as pessoas comprarem a ideia do partido nazista. E uma frase que Joseph Goebbels falou foi a seguinte: uma mentira dita 1000 vezes se torna uma verdade. Uma mentira dita 1000 vezes se torna uma verdade. Não, mas espera aí, a verdade sempre vai ser verdade. Sim, mas uma mentira dita 1000 vezes, ela passa a ser crida, ela passa a ser vista como uma verdade.
A aplicação que eu quero fazer é pegar essa frase e colocar ela no inverso. Quanto bem a verdade, quando for repetida 1000 vezes, não vai fazer? Se uma mentira repetida se torna uma verdade e pode fazer tanto mal, quando nós repetirmos a verdade, repetirmos e repetirmos para nós mesmos, para nossa família, para quem está perto de nós, para o nosso coração, quando nós repetirmos a verdade, as verdades de Deus, quanto bem e que transformação isso não vai causar? Então é sobre isso que eu quero falar um pouco. Reafirme o amor de Deus na sua vida. Se o ponto aqui é entenda o amor de Deus, talvez você diz, tá, ok, isso aí já para mim, ok, check, né? Risca aí na lista, isso eu já fiz. Não. Nós precisamos todos os dias reafirmar o amor de Deus por nós. E não só daquela forma assim, Deus me ama, que bom, eu sou fofinho, né? Deus é queridinho. Mas lembra de onde você saiu. É isso que Moisés estava falando para o povo aqui. Lembrem de onde Deus tirou vocês. Lembrem da escravidão do Egito e lembrem a obra que Deus já realizou na vida de vocês. E reafirmem isso para vocês mesmos. Eu sou salvo. Eu já não sou mais escravo. Eu já não sou mais dominado pelo pecado, pelo modo de pensar desse mundo. Eu já não sou dominado pelo meu ímpeto, que normalmente é de responder com rispidez, de dar patada, de ser maldoso, de fazer fofoca. O meu ímpeto é pecaminoso, mas como eu sou liberto, eu já não sou mais escravo disso. Deus me ama e Ele fez uma obra maravilhosa por mim, então eu posso agir de uma maneira diferente. Por isso que nós precisamos reafirmar o amor de Deus por nós, todos os dias. A pergunta que você precisa fazer é, o que Deus já fez na minha vida? Antes de sair de casa de manhã, faz esse, nem sei o nome disso, né? Esse check-up aí, esse relembrar. O que Deus, esse checklist pode ser, né? O que Deus já fez na minha vida? Retrospectiva é boa, né? O que Deus já fez na minha vida? Quando você for ler a sua Bíblia, leia ela, tá? Abre um parênteses, leia a sua Bíblia. Quer conhecer de Deus, quer se aproximar dEle, quer viver em santidade, quer ter as bênçãos dEle na sua vida. Leia a palavra, pelo amor de Deus, fecha parênteses. Quando você lê a sua Bíblia, não procure o que eu devo fazer. Porque normalmente a gente lê o texto bíblico assim, né? Qual é a aplicação para mim? O que eu tenho que fazer? Mas a Bíblia não foi escrita para dizer o que você tem que fazer. Alguns trechinhos pequenininhos ali sim. Mas ela foi escrita para revelar quem Deus é para você. Dá para pegar a diferença aí? Então leia a Bíblia procurando entender o que Deus fez por mim. Nesse texto que eu vou ler hoje no meu devocional, o que esse texto revela sobre Deus e o que Ele fez por mim? Faça essa pergunta quando você for ler um texto bíblico. Você vai ver que o negócio vai mudar. A sua perspectiva muda. Você começa a trocar o modo de ler a Bíblia como uma carga, mandamentos, né? E você passa a ver como uma revelação do próprio ser de Deus para que você conheça Ele. Esse é o objetivo da Bíblia. Entenda o amor de Deus por você. Quem entendeu o que eu falei até aqui? Tranquilo? Podemos seguir? Então vamos para o ponto 2. O que eu tenho que fazer para produzir filhos que conheçam e obedeçam a Deus? Primeiro, entender o amor de Deus. Entenda, reafirme, lembre para você mesmo do amor de Deus. Tenha clara a graça na sua vida. Em segundo lugar, o que eu preciso fazer? Preciso produzir nos meus filhos conhecimento de Deus. Produzir nos meus filhos conhecimento de Deus. Conhecer. Pensa aí na mente. Vamos ler agora Deuteronômio 6, versículos de 4 a 9. Deuteronômio 6, de 4 a 9, diz assim:
Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. A ideia bem básica, bem resumida dessa passagem aqui, é Moisés dando uma instrução para o povo de como eles poderiam ensinar aos seus filhos, como eles poderiam produzir conhecimento de Deus nos seus filhos. Deixa eu construir a ideia. Todos nós temos um sistema de valores na nossa mente. Coisas que nós achamos certo, coisas que nós achamos errado, coisas que nós valorizamos mais ou menos ou desprezamos. Todos nós temos isso. Talvez a gente nunca parou para pensar e definir, delimitar, né? Mas todos nós temos essa forma de ver o mundo. E o nosso sistema de valores, ele vai influenciar a forma como a gente vive e como a gente prioriza o nosso tempo. Claro, se eu acho que eu tenho lá 3 tarefas e essa é mais importante, qual eu vou fazer primeiro? Mais importante porque ela é urgente, eu dou mais importância para ela. A questão é que no dia a dia, essas prioridades, esses valores, na prática, vão mostrar para os nossos filhos o que a gente valoriza. Talvez a gente vai dizer, eu valorizo isso, isso e aquilo. Mas na prática a gente vai fazer outra coisa. E o exemplo, nesse caso, arrasta muito mais do que a voz ensina. Tu já tentou montar alguma coisa sem o manual? Tipo o Adenilson, né? Para montar um armário lá. Eu lembro da última mudança que a gente fez, aí eu levei o guarda-roupa desmontado, porque desmontar qualquer um desmonta, né? E aí o Adi estava na correria, eu queria esperar ele para montar, mas não, deixa comigo, né? E fui lá e me atraquei, montar e tal, e fui, aquele quebra-cabeça. E no fim das contas até que deu. Mas eu tive que passar por um parafusa, desparafusa, algumas peças, algumas vezes. Por quê? Eu não tinha o manual e eu não tenho experiência. Então eu botava um monte de peça que parecia estar no lugar certo, no lugar errado. Até que daí, terminei, deu certo, o Adi chegou lá só, botou as portas ali, alinhou o negócio para mim. Show de bola. A questão dessa ideia do manual aí, a gente gosta de dar uma de louco, né? É que muitos filhos, talvez os nossos filhos de verdade, ou os filhos na fé, né? Que também são de verdade, mas são na fé, eles estão tentando montar a vida sem conhecer o manual. Eles sabem que tem um caminho, eles querem seguir o caminho, mas eles não conhecem o manual, não conhecem a lista de instruções. E aí, a questão é que se os pais não ensinarem quem Deus é, os filhos vão tentar montar da sua maneira, vão tentar viver da sua maneira. E eles vão tentar viver sem saber para que e por que eles foram feitos. E aí vai ficar peça sobrando ou peça faltando no coração. Por isso que Moisés dá uma ênfase tão grande aos pais nesse texto aqui que nós lemos agora. E ele diz, gente, vocês estão prestes a entrar aí na Terra Prometida. Entendam quem Deus é, mas pais, se vocês não fizerem isso, não ensinarem, não incutirem o conhecimento de Deus no coração dos filhos de vocês, eles não vão saber por que eles estão lá. Eles não vão saber para quê, eles não vão saber como. E vão tentar viver do jeito deles e vão se desviar do caminho do Senhor. Então, uma verdade que eu quero enfatizar aqui é que os seus filhos jamais serão o que devem ser, ou farão o que devem fazer, se não tiverem conhecimento de Deus. Isso para nós é muito sério. Eu sonho coisas para o Max.
Eu não sei o que Deus tem preparado para ele, mas eu sonho coisas para ele. Eu sonho coisas para vocês que eu discipulo, que eu ando junto, que eu lidero. Eu sonho que vocês alcancem pessoas, que vocês cresçam como liderança, que nós cresçamos como igreja. Mas a grande verdade aqui é que nenhum dos filhos jamais vai chegar, vai fazer o que devia fazer, vai alcançar o que devia alcançar, se eles não tiverem conhecimento de Deus. É isso que Moisés estava falando ali. Então, como a gente faz isso? Olha para o texto de Deuteronômio 6 comigo de novo. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Então, primeiro, tenha essa certeza, não tem outro Deus, é só Ele. Esse único aqui é único deste tipo. Não tem nada, nenhum ser, nenhuma criatura, nada parecido, nada semelhante, só o Senhor é Deus. Primeiro passo, então, ame o Senhor, o seu Deus, com tudo que você é. Ame o Senhor, seu Deus, para você poder ensinar o amor dele. Lembra, nós viemos do entender o amor de Deus por mim, e aí agora a chamada é, ame o Senhor em retorno. Próximo passo, versículo 6. Que todas essas palavras estejam em seu coração, que todas essas palavras estejam em seu coração. Então, o coração era o centro dos pensamentos, lembra das decisões? Que todas essas palavras do livro da lei estejam em seu coração. A palavra precisa habitar na nossa vida ricamente, no centro de tudo. E aí o que mais? Seguindo o passo a passo. Versículo 7. Ensine-as com persistência aos seus filhos. E aí a gente pensa, né? Agora é hora de ensinar a Bíblia. Senta aqui, vamos abrir a Bíblia, vamos ler junto. Eu vou explicar, você vai entender. Ok, isso é certo. Ensine com persistência. Ah, pai, mas eu não quero, é chato, não sei. Vamos lá, vamos ensinar, vamos aprender. Tá. Mas não para aí. Olha o que o versículo segue dizendo. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa tomando mate. Quando estiver andando pelo caminho, viajando no carro. Quando se deitar, quando se levantar, o tempo todo. Converse sobre a lei de Deus. A palavra do Senhor não é para ser aquela sobremesa chique que você só tem no Dia das Mães. E daí almoça e faz tudo, e daí, não, agora é hora da sobremesa, agora sim, agora é hora de estudar a palavra de Deus. Não é para ser assim. Ela deve ser vista como essa sobremesa, mas ela está disponível todo dia, antes, depois e durante as refeições. A palavra é para ser assunto de conversa, a pregação, o livro que você está lendo, a outra pregação que você ouviu no YouTube. Conversa sobre isso com os teus filhos, com os teus discípulos. Ah, mas eu não tenho assunto, então busca assunto. Lê a palavra e faça perguntas que você vai ter assunto para conversar. A gente sempre vai ter. Converse sobre ela. Versículo 8 ainda diz, amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Os judeus entenderam isso aqui, os judeus ortodoxos, né? Entenderam isso aqui de uma forma literal. Então, até hoje, eles usam uns artefatos chamados mezuzas. Então, elas têm as mezuzá, que são caixinhas com trechos da lei dentro, né? Papeizinhos assim, da lei dentro. Então, eles amarram aquilo no braço, né? Eles amarram e colocam na testa também, em certas ocasiões, porque eles levam isso aqui ao pé da letra. Amarre como um sinal nos braços, sinal de que você crê na palavra, que você obedece a ela, e amarre na sua testa. Eu não entendo que deva ser dessa forma. O que eu entendo que está dizendo aqui? Os braços representam as nossas ações. Eles são o que a gente usa para fazer tudo que nós fazemos. E a testa é o nosso pensamento, é a nossa mente. Da mesma forma que lá em Apocalipse tem a marca da besta, lembra? Que é uma marca na mão ou na testa. É uma marca nas ações e na forma de pensar. Que a lei seja, que a palavra do Senhor seja aquilo que guia, que direciona, que é demonstrado com as suas ações, seus braços e com a sua forma de pensar. E também
versículo 9 diz: escreva elas nos batentes das portas da sua casa e nos seus portões. E aí os judeus fazem isso também, eles colocam as mezuzas lá na beirada da porta, né, para passar, e aí eles lembram da lei do Senhor. Mas o que eu entendo aqui? Faça todo o possível para você lembrar da palavra e memorizar a palavra. Por quê? Talvez hoje vários de nós aí consigamos trabalhar de casa, home office e tal, não precisamos sair, né? Mas, normalmente, a primeira coisa que você faz depois que acorda e toma seu café é sair para trabalhar. Quando você sai, você passa pela porta, amém. Né? Normal é passar pela porta, né? E aí, se tem uma lei lá, se tem palavra do Senhor, se tem um versículo escrito na porta, você vai olhar e vai lembrar. E pelo menos você vai sair dali com aquilo remoendo, né? Lá no portão de casa, a mesma coisa. Talvez hoje a gente faria assim: gruda lá na geladeira, gruda no espelho do banheiro, que é um lugar que você vai e olha todo dia, gruda ali, bota um post-it na tela do celular ou dentro do computador, quando você abrir já tem ali um versículo, alguma coisa para você lembrar. Faça todo o possível para a palavra estar o tempo inteiro presente na sua vida. Gruda lá no tapa-sol do carro, ou na direção ali em cima da buzina. Coloca ali um texto bíblico, coloca para você estar em contato com a palavra e não esquecer dela. E memorize, decore. Esse é o passo a passo que o texto aqui diz para nós produzirmos conhecimento de Deus nos nossos filhos. E eu desafio você a fazer isso. Se você entendeu o amor de Deus por você, faça isso. Você produz conhecimento de Deus na vida de alguém. Claro, começa na sua e você transmite isso para alguém. E aí eu preciso chamar nós, igreja, de novo. Primeiro, líderes, liderança que já estava encaminhada aí no relacionamento discipulador. Vamos voltar, que eu sei que poucos de nós estamos nos encontrando. Voltem a se encontrar, marquem, conversa hoje, não agora. Conversa hoje, depois do culto, marca o encontro de novo. Você que é da igreja aí, tudo mais, não está envolvido num relacionamento discipulador, deveria estar. Nós estamos preparados para capacitar você, para direcionar você, para você produzir conhecimento de Deus na vida de alguém. E não ache que isso é loucura da minha cabeça, porque foi o que Jesus mandou fazer. Vão e façam discípulos. Que bom, foi baixinho, mas todo mundo sabe. Vão e façam discípulos. Nós precisamos discipular pessoas. Então eu quero que você discipule. Eu quero contar com você. Tem gente que precisa estar sendo acompanhada. E eu nem de longe vou dar conta de acompanhar do jeito certo todo mundo, mas todos nós podemos. Produza conhecimento de Deus na vida de alguém. E por fim, terceiro ponto, nós precisamos produzir submissão a Deus na vida dos filhos. Entender o amor de Deus, produzir conhecimento de Deus, mas só isso não basta. É necessário produzir submissão a Deus na vida dos filhos. Vai chegar um momento que os filhos vão perguntar por quê? Por que isso? Por que eu tenho que crer nisso? Por que eu tenho que conhecer a Deus? Por que eu tenho que servir a Ele? Por que isso é certo? Por que isso é a verdade? Por que isso é bom para mim? É ou não é verdade? Todos nós já fizemos essas perguntas em algum momento. Seja para os nossos pais biológicos, seja para os nossos pais na fé, seja para outras pessoas. Por quê? Quem é que decidiu isso? E a maioria dos pais responde o quê? Me ajudem. O que a maioria dos pais diz? Quando o filho pergunta, por que eu tenho que fazer isso? Por quê? Porque eu estou mandando, porque sim. O que mais? Me ajuda aí, gente, vai. Como? Não entendi. Ah, tá, eu sou tua mãe e tu me obedece que tem que fazer o que eu mando. Aham, é verdade, eu já ouvi de alguma forma todas elas. É mais ou menos isso, né? Baixa a bola e vai. Porque sim, porque eu que mando. Tu vai entender quando tu tiver teus filhos, né?
Tu vai entender, tu vai ver, quando tu crescer, tu vai ver que eu tenho razão. E é verdade, a gente cresce e vê que os pais tinham razão, né? Talvez não na forma que eles ensinaram, mas no que eles estavam ensinando. O problema é que essas respostas dos pais aos filhos, elas até geram uma obediência temporária e por medo. Quando o filho sair de casa, quando o filho crescer e perceber que o medo não é mais um problema para ele, ele deixa de obedecer. É ou não é verdade? Se a motivação para obedecer é porque eu sou teu pai e estou mandando e tu baixa a bola, principalmente falando da vida com Deus. Se a motivação para obedecer, para crer, para buscar é porque eu sou teu pai e faz o que eu estou mandando, quando ele, meu filho, né, enfim, não achar mais necessário, não achar mais válido isso, não tiver mais medo, não se submeter a isso, ele diz, tá bom, tu é meu pai, mas eu não preciso, não tenho mais medo de ti, não vou mais obedecer. Sexta-feira, anteontem, né? Parece que faz tanto tempo, mas foi sexta agora. Eu dou 2 aulas de violão, daí tinha 2 aulas ali na sexta, uma é fora de casa, então eu vou na casa do aluno, e aí eu me atrasei no final daquela aula e tinha que voltar porque a outra aluna estava lá, me esperando já lá em casa. E aí eu me atrasei para a aula que estava me esperando para aquela aluna, e a Lê me ligou, e eu já ouvi que ela estava brava, né? Ouvi na voz dela. Onde é que tu tá? Tô indo, só isso, né? Fica tranquilo, já estou chegando. Aí no caminho para casa, eu fiquei pensando em como eu ia mostrar para ela que eu que estava certo, que eu não estava brincando, que eu não estava perdendo tempo, eu estava dando uma aula, né? E como que eu ia mostrar para ela que ela não devia estar brava e tudo mais. E também fiquei pensando como que eu vou me desculpar com a mãe da aluna e dizer, nossa, eu me atrasei com todo jeito, né? E aí no meio desse conflito mental, o Espírito Santo vem e me dá com os 2 pés no peito. E ele me leva a entender assim, quem que é mais importante na tua vida? Quem é que merece a forma carinhosa, cuidadosa de falar, dentre essas 2 pessoas? Quem é que merece mais, né? Você entendeu o que eu quis dizer? E aí, a resposta óbvia é, quem vive comigo, quem está comigo todos os dias, a minha esposa, a minha família. Graças a Deus eu cheguei em casa, a Lê não estava ali, ela estava fazendo outra coisa, eu não vi ela, fui dar minha aula, depois já tinha acalmado os ânimos dos 2, aí a gente conversou, daí ela disse, pois é, eu estava braba, não precisava, e eu falei, pois é, eu também estava pronto para te atacar e não ataquei, graças a Deus, e aí ficou tudo certo. Mas a pergunta é, com quem eu tenho o maior compromisso de viver a minha fé? Com quem eu tenho o maior compromisso de viver a minha fé? Claro que o testemunho com os de fora é muito importante, mas aqueles de dentro de casa são muito mais influenciados pelo nosso exemplo. O devocional de sexta, justamente o devocional de sexta, o devocional das famílias ali, ele trouxe a seguinte constatação: o lar é o lugar mais difícil de ser cristão, mas é o principal lugar para viver a palavra. A questão do lar ser o lugar mais difícil de ser cristão é porque dentro de casa, com os de casa, nós somos quem nós somos de verdade. A gente não consegue cobrir, proteger, né, a nossa personalidade, o nosso jeito. É por isso que ele precisa ser redimido. O que eu quero dizer com tudo isso? Nós estamos falando sobre gerar submissão a Deus, né? A questão é que o conhecimento por si só não gera mudança. O saber que algo é pecado, o saber que algo é errado, o saber o que Deus espera não gera mudança. A mudança vai acontecer quando eu estiver submisso com o meu coração, alma, entendimento a Jesus. Quando eu estiver submisso a Ele, disposto a mudar quem eu sou e no que eu creio, para ser quem Ele quer que eu seja e crer no que Ele quer que eu creia, aí a mudança vai começar a acontecer. E como é dentro de casa que eu influencio muito mais,
É dentro de casa que eu preciso viver muito mais essa mudança, para gerar alguma mudança, para gerar alguma submissão verdadeira e sincera nos meus filhos. Detalhe, a submissão não é a mim. Por mais que isso também seja importante, o filho tem que entender e respeitar a autoridade dos pais. No discipulado é um pouco diferente, né? O discipulador não manda no discípulo, mas ele orienta, ele dá conselhos. Isso também é válido de ser respeitado. Mas não é uma submissão a mim como pessoa, mas é uma submissão a Jesus como Senhor. Essa é a submissão da qual eu estou falando aqui. Deixa eu fazer 4 aplicações aqui, 4 constatações que eu tirei de um livro que se chama, não é o Discipulado Familiar, esqueci o nome do livro agora, Paul Tripp, estou dando uma olhada nele, depois eu posso mandar no grupo. Primeira coisa, regras sem graça, não sem graça de não ser engraçada, mas sem graça de Deus, regra por regra, gera apenas obediência por medo. É o que eu falei antes. Obedece porque eu que estou mandando. Tá bom, tenho medo, obedeço. Mas isso não sustenta a fé quando o filho crescer. Então eu preciso trazer a graça de Deus junto com a regra. É o que Moisés estava fazendo aqui. Se você reparar comigo, você vai perceber. É o que Moisés estava fazendo aqui. Ele disse, lembra quem Deus é e o que Ele fez por vocês. Ok, lembrou? Então agora obedeça o que Ele está mandando. Porque Ele sabe o que é melhor para você. Esse é o papel que nós temos que fazer na vida dos filhos, dos discípulos. Lembra quem Deus é e como Ele te ama. Como Ele nos ama, de onde Ele nos tirou. Esse Deus vale ou não vale a pena ser obedecido? A gente deve ou não deve obedecer a Deus? É claro que sim. Com base nisso. A obediência, então, ela deve estar enraizada na história da redenção. Na história de que Deus nos criou de uma forma perfeita, o pecado nos afastou, Deus resolveu o problema do pecado por iniciativa própria e por amor, e é com base nisso que nós obedecemos hoje. Entenda que é isso que nós pais precisamos ensinar aos nossos filhos. Não é só contar a história de Jonas e da baleia, de Moisés que abriu o mar vermelho e olha, isso é palavra de Deus, Deus é bom. Mas ensinar que Deus criou, que o pecado é real, que Deus redime, resgata, restaura, e é por isso que nós temos que obedecer. E da mesma forma aos discípulos. Entender, terceira coisa, que a graça é bem mais poderosa que a ameaça. A graça é bem mais poderosa que a ameaça. Então, em vez de impor regras, né, com punições, por mais que eu concorde que às vezes seja necessário, né, limitar a liberdade em algumas coisas, faz muito mais sentido mostrar a beleza de um Deus que salva, que ama, que perdoa, e com base nisso, levar a criança ou o discípulo à transformação. Então, última aplicação aqui, logo antes da conclusão, nós precisamos, tanto aos nossos filhos quanto aos nossos discípulos, presta atenção nesse detalhe, apresentar Deus como um pai gracioso, não como um juiz pronto a condenar, como um juiz irado. Por mais que a ira de Deus seja real, Ele se ira, Ele odeia o pecado, Ele pune o pecado em quem não se arrepende, não é isso que motiva o nosso serviço a Deus como cristãos. Eu estou saindo agora da esfera de pais e filhos e estou indo para uma esfera muito maior. Nós não servimos a Deus por medo do inferno, por medo da punição dele aos pecados. Nós servimos a Deus porque Ele nos amou sem nós merecermos. E a única resposta que eu posso dar a um amor tão grande é servir a Ele, é obedecer a Ele, é adorar a Ele. Quem entende o que eu estou falando? Amém? Então apresente Deus como esse Pai amoroso para todas as pessoas, especialmente para os seus filhos, que você é responsável por ensinar e por formar na fé. Pensa o que é a coisa mais óbvia a se fazer quando a criança, o filho, acorda gritando no meio da madrugada. Pesadelo, alguma coisa assim, né? Acorda no grito e tal e tal. Os pais poderiam gritar lá do outro cômodo, né?
não é nada, tu tá um pesadelo aí, volta a dormir. Até poderiam, mas não faz sentido. O que conforta é o pai ir lá, talvez acender a luz, abraçar e dizer, calma, eu estou aqui, está tudo certo, foi só um sonho. O que eu quero que você entenda é que a submissão a Deus, ela é gerada dessa forma. Deus vem até nós e abraça e acalma e diz, fica tranquilo, eu já resolvi, eu sou o teu pai, eu sou amoroso, eu sou cuidadoso contigo, eu te amo, por isso eu peço obediência. Espero que você consiga entender dessa forma. Para concluir, vamos recapitular rapidinho. Você quer formar filhos ou discípulos que conheçam a Deus e que se submetam a Ele de verdade e não por medo? Então, nós precisamos entender e reafirmar o amor de Deus por nós e a nós mesmos. Entender o amor de Deus. Depois, ensinar quem Deus é, através de palavras, de atitudes, gerar o conhecimento de Deus. E por fim, conectar esse conhecimento com a graça. Conectar esse conhecimento com o amor de Deus. E levar o discípulo e o filho a entender que Deus ama. Por isso eu preciso me submeter a Ele. Então, criar filhos que conheçam e obedeçam a Deus não é controlar o comportamento. Por mais que isso seja aquilo que fala mais alto no meu coração. Tu vai obedecer sim, porque eu estou mandando. É isso que vem muito mais rápido. Mas não é isso que cria filhos que conhecem e obedecem a Deus. Mas sim, quando a gente revela um Deus que transforma o coração. Quando a gente revela um Deus que molda, que muda quem nós somos e quem os filhos são. Aí é que há essa real transformação. Eu quero desafiar você a começar hoje. Quero desafiar você a começar hoje. Peça para Deus renovar o seu coração como pai. Seu coração como mãe, seu coração como discipulador, seu coração como discípulo. Peça para o Senhor renovar isso. Ensine aos seus filhos e aos seus discípulos e reafirme a você mesmo que Deus já salvou, que Deus já amou, que Deus já transformou, que Deus continua amando. Essa deve ser a base da nossa mensagem. Amém? Pessoal da música, mesmo sem a Daia, dá para puxar aqui a Clamo Jesus de novo, por favor? Desafio aos pais. Obrigado. Falei que mandou? Tá ligado, né? Podem? Aclamo Jesus. Alguém já foi chamar as crianças? Já? Então, até as crianças chegarem, a gente pode ir cantando, orando essa música de novo. Faz dela a última aplicação aí da mensagem. As coisas só vão mudar na nossa vida, na nossa família, quando a gente clamar pelo nome e pela presença de Jesus. Você pegou essa última frase que eu falei? As coisas só vão mudar na nossa vida quando a gente clamar pelo nome de Jesus. É Ele que traz o poder. É Ele que tem poder. Se você entendeu a pregação de hoje, se foi desafiado, foi incomodado por alguma coisa, tem que mudar alguma coisa, clame o nome de Jesus. Senhor, eu preciso do teu poder e da tua ajuda. Eu quero declarar teu nome, quebrando os vícios desta geração. Claro que a esperança
verdade, clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade e medo saiam agora, clamo Jesus. Seu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Fica de pé nesse momento e se junta com quem está perto de você aí. Não fique só com a sua família, mas junta com quem está perto, 3, 4 pessoas. Nós queremos ter um tempo de oração nesse momento. Junta aí, abraça. Coloquem a sua vida, a sua família diante de Deus. Esse momento é muito, muito importante. Então leva isso a sério, clama o nome de Jesus. Alguém do grupo, puxa aí, vai fazendo, vão orando uns pelos outros. Ore pelas lutas que cada um tem enfrentado. Clama o nome de Jesus sobre todo medo, ansiedade, depressão. Clama o nome de Jesus sobre todas as dificuldades de viver uma vida que agrada ao Senhor. Ora por quem está perto de você, segue orando. Declara que o nome de Jesus vai trazer luz sobre a vida dessa pessoa que está junto com você, sobre toda a família, sobre todo o trabalho dela, sobre todo o relacionamento dela com Deus. O Senhor Jesus vai trazer luz sobre tudo isso. Senhor Deus, nós queremos nos apresentar juntos a Ti, Senhor. Tu está ouvindo as orações do Teu povo, Pai. Escuta cada pedido, cada clamor feito aqui, Senhor. Derrama a Tua graça sobre cada família, Senhor Jesus. O Teu nome é cura, o Teu nome é vida. Então cura, Senhor. Transforma, Deus, cada coração aqui, ó Deus, cada família representada aqui, Senhor. Tu conhece as lutas e as angústias de cada pessoa aqui, ó Senhor Jesus. Tu conhece cada necessidade, Senhor. Nós declaramos o Teu nome sobre cada situação dessa, sobre cada pessoa que precisa de oração, Senhor. Declaramos a Tua cura, a Tua liberdade, Senhor, a Tua vida derramada sobre nós. Senhor Jesus, nós precisamos da Tua presença, nós precisamos do Senhor abençoando e restaurando as nossas famílias e os nossos corações. É isso que nós clamamos juntos e declaramos juntos nessa noite. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, dame o santo nome de Jesus. Declare
Uma última vez, teu nome é cura. Cura é poderoso, teu nome é vida. Declare isso ao Senhor Jesus, não fique em silêncio. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendiar. Glórias a ti, Senhor Jesus. Obrigado pelo teu poder, ao qual nós temos acesso. Derrama teu poder sobre nós. Em teu nome que oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode tomar seu assento? Acredito que tem alguma coisa preparada aí, né? Para as pessoas mais especiais dessa noite. Vamos fazer de um jeito diferente do que foi a última vez? Mães, venham aqui na frente. Todas as mães aqui presentes, venham aqui na frente, fiquem aqui alinhadinhas, que nós queremos orar por vocês de uma forma muito especial, dar um mimo também. Venham, mães, venham. Eu vou descer porque eu não sou mãe. Pode ficar aqui. Que bênção. Mas eu vou ficar aqui agora. Que agora a estrelinha, depois de Jesus, são vocês. Graças a Deus pela vida de vocês, mães, pelas vidas das nossas mães, né? Nós que não temos elas junto aqui, ou talvez não temos mais elas também. As mães são instrumentos de Deus, não só os pais, né? Família, mas as mães. Vocês sabem. Eu não sei se vocês sabem, um dia vocês vão saber, na presença do Senhor, tudo que Ele usou a vida de vocês para abençoar os filhos e os netos e todo mundo que estava ao redor. Então nós queremos honrar vocês são bênção de Deus na vida das suas famílias, nos seus casamentos, na nossa igreja, de forma muito especial. E eu gostaria de pedir para uma filha que está aqui, orar por vocês, mães. Então a Ana vai conduzir a gente em oração. Convido você, igreja, a orar junto com a gente. Pode ficar de pé, vamos orar pelas nossas mães. Senhor Deus, muito obrigada por essa noite tão especial, Pai. E eu quero te agradecer por cada mãe que está aqui, cada mãe que está assistindo essa transmissão, cada mãe, cada família representada aqui, ó Deus. Muito obrigada pela vida delas e por tudo que elas fizeram, têm feito, fazem, ó Deus, na vida dos seus filhos, ó Deus. Muito obrigado por cada ensinamento, cada conselho, cada abraço, ó Deus. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor usa a vida delas para falar com seus filhos, ó Deus, para ensinar do teu amor, para ensinar da tua palavra, Senhor. Eu quero te pedir que o Senhor continue abençoando a vida de cada uma delas, para que elas possam ser usadas por ti, ó Deus, na criação dos seus filhos, na edificação das suas famílias, ó Deus. Abençoa cada mulher aqui, ó Deus, e que elas continuem, ó Deus, exercendo esse papel de mãe. E ainda nessa noite especial, que a gente comemora o Dia das Mães, ó Deus, esteja com cada uma delas e com cada família. Amém. Obrigado, Ana. Dá uma salva de palmas para as nossas mães. As mamães vão receber ainda um mimo, as crianças vão entregar, ou a Daisy vai entregar, as crianças vão entregar. Declaro sobre a vida de vocês, mães, de uma forma muito especial e sobre toda a nossa vida como igreja, a presença e o amor de Deus o Pai, a graça do Senhor Jesus e a presença consoladora do Espírito Santo, agora, hoje, nesse Dia das Mães, em toda essa semana e no porvir. Em nome de Jesus. Amém. Dá um abraço em quem está perto de você, um abraço nas mães e uma boa semana.